Eu tinha 16 anos e era demasiado tímido. Quase não saía e nem tinha amigos. Minha vida resumia em duas coisas: escola e casa. Depois que chegava da escola, me trancava no quarto e logo começava a navegar na internet e ouvir histórias de assombração e terror aqui na plataforma. Interagir nunca foi o meu forte. Porém, um certo dia, tudo mudou. A pedido de uma amiga da minha irmã, baixei o aplicativo Snapchat e pouco a pouco comecei a conectar, a conhecer outras pessoas, sem sair do conforto do meu quarto. Fotos e conversas para lá e para cá, com um e outro, sem que ninguém soubesse da minha timidez. Aquilo me fascinava. Numa sexta-feira pela manhã, meus pais e minha irmã saíram para passar o fim de semana na casa de um tio. E eu fiquei em casa assistindo televisão, dormindo e, claro, na internet. Por volta das 8 da noite, tudo começou. Recebi a notificação de uma pessoa cuja identificação era apenas a foto de uma caveira, acompanhada de um número, ao invés de nome. Uma pessoa que não lembrava tê-lo adicionado. A mensagem era simples e curta. Apenas dizia: "Oi". Antes de responder, verifiquei o seu perfil e algo me chamou a atenção. Ele seguia centenas de pessoas, porém somente 5 o seguiam. "Oi, quem é você?", respondi e saí. Segundos depois, recebi a resposta que de imediato me deixou encucado. "Não gosta de passear?". Eu não pensei duas vezes e o bloqueei. 5 minutos depois, mensagem de um outro usuário começaram a chegar sem parar, uma atrás da outra. E sem pensar, abri e vi espantado várias fotografias que me deixaram aterrorizado e assustado. Pois todas as fotografias recebidas eram nada mais e nada menos da minha rua e da minha própria casa. Tudo indicava ser o mesmo caveira de antes. Eu não sabia o que fazer. E antes de bloqueá-lo mais uma vez, abri o Snap Map e, para pavor ainda maior, o maldito se encontrava no mesmo lugar do meu. Saí imediatamente do aplicativo e liguei para a polícia, que me aconselhou a trancar todas as portas e janelas e que esperasse por ajuda trancada em meu quarto. Tão logo desliguei com a polícia, recebi uma outra mensagem de um outro usuário. Caveira, pelo jeito, tinha mais de uma conta no aplicativo. Não devia ter ligado. Mas o que mais me assustou foi uma foto minha tirada da janela do meu quarto enquanto falava no telefone. Meu medo era quase insuportável. Pensei em ligar para os meus pais, mas não querendo assustá-los, resolvi esperar um pouco mais. Voltei a entrar no aplicativo para ver se o terceiro usuário estava por perto, porém ele não aparecia no Snap Map. Poucos minutos depois, a polícia chegou, checou dentro e fora da casa sem nada encontrar. E prometendo ficar pela redondeza e de olho na minha casa, saíram. E já não tive coragem de abrir o aplicativo. As mensagens, no entanto, continuavam chegando do terceiro usuário, do Caveira. Pouco tempo depois, as mensagens pararam e eu dormi. Porém, às 2:30 da manhã, fui acordado com meu telefone tocando. Alô? Atendi, quase dormindo. "Abra o aplicativo", disse uma estranha voz do outro lado da linha. Depois de alguns minutos pensando, abri o aplicativo e quase morri de medo e susto. Pois além de várias fotografias ao redor da minha casa, existia uma outra ainda mais apavorante. Uma foto minha dormindo com uma frase que dizia: "Você dorme como um anjo". Só de imaginar que ele havia estado em meu quarto me apavorava. A
possibilidade dele ainda estar dentro da casa aterrorizava. E rapidamente abri o Snap Map, mas para meu alívio, Caveira estava a 3 blocos da minha casa. Aproveitando a oportunidade, corri até a casa vizinha e pedi por ajuda. A polícia foi chamada e, como antes, nenhum sinal do Caveira. Eu passei o restante da noite na casa do vizinho, acordado e olhando pela janela. Daquele momento em diante, as mensagens pararam e tudo acalmou. No dia seguinte, meus pais retornaram e dias depois ficamos sabendo que o garoto, 1 ano mais novo que eu, havia sido torturado e violado 3 blocos da minha casa. Eu sabia exatamente quem era o violador, o pedófilo. Só podia ser o Caveira. Depois daquele dia, apaguei o aplicativo para sempre e procurei viver a minha vida da mesma maneira de antes. Sem amigos e sem Miriam. Porém, 2 semanas depois, o meu telefone tocou. Infelizmente, eu atendi. Do outro lado da linha, a mesma aterrorizante voz de antes murmurou: Eu não te esqueci. O terror parecia continuar. Pelo jeito, o Caveira continuava livre. Mas nada mais aconteceu. Hoje tenho 22 anos e já não vivo na mesma cidade. O medo de fazer amigos na Miriam, no entanto, continua igual de apavorante. Te cuida e muito obrigado.